gente, passando aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês e tornar isso aqui meio que um bate-papo, uma conversa com vocês. Eu criei uma série de conteúdos que eu fui tendo insight aqui e eu resolvi começar a gravar cada um deles pra compartilhar aqui e eu espero que te edifique, te abençoe. E o primeiro deles eu queria começar falando sobre a importância da nossa caminhada com Deus, de como a gente começa a nossa trajetória e quando a gente começa a nossa caminhada com Deus. Sabe, quando eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E eu lembro que logo no começo, a gente tem toda aquela empolgação, toda a excitação, tudo aquilo é muito novo. E assim como tudo é muito novo, também vem a dúvida, vem as incertezas e vem todos os cenários e tudo aquilo que a gente vê, tanto antes quanto hoje, enfim. Atualmente já tenho 10 anos de fé. Mas uma coisa que eu observo é que a gente normalmente fica muito perdido, sem saber o que é que faz agora, o que é que não faz. E dentro disso, uma das coisas que me ajudou muito foi passar e desenvolver a comunhão com a palavra de Deus. Ter momentos de oração, ter momentos de leitura bíblica, mas principalmente a leitura bíblica. Eu lembro que eu comecei logo a fazer aqueles planos de leitura, ainda sem entender muita coisa, porque às vezes eu ficava perdido sobre o contexto e tudo mais. E tudo bem, é normal. Porque o que eu vejo muitas das vezes acontecer? A pessoa se converte, ou a pessoa já é cristã há um tempo, mas ela não avança em ler a Bíblia porque ela fica com aquele estigma de que ela nunca vai entender. Não, você pode entender. Procure linguagens mais fáceis de leitura, linguagens mais tranquilas. Anote, grife, pesquise. Hoje, com o advento da internet, com o advento do YouTube, do Google, você pode descobrir muita coisa, muito conteúdo, muita gente explicando sobre muitas ferramentas. Claro que é preciso olhar e ver realmente de fato quem é que você está ouvindo, mas muita ferramenta legal para te explicar, para te fazer entender. Mas é importante a gente ter esse tempo de leitura da palavra, por quê? Porque isso vai nos dar base, vai nos dar contexto, nos vai fazer nos entender melhor a fé a qual nós confessamos, vai nos fazer entender melhor quem é Jesus e ter realmente a sua comunhão e a oportunidade dele se revelar para você através da palavra. Então, isso para mim foi transformador, construir essa jornada de meditar na palavra, de estar ali, de tirar um tempo, de ler, de tentar gravar os versículos, que eu não vejo mais as pessoas falarem sobre isso hoje em dia, mas de estar ali, de tentar gravar os versículos, que é estar ali meditando naquele mesmo versículo várias e várias vezes, estar ali declarando aquele versículo, aquilo que a palavra está dizendo ao meu respeito. Nossa, isso mudou completamente minha mentalidade. Por quê? Porque a gente vem com as nossas crenças, com as nossas dúvidas, com as experiências que a gente viveu. E naquela época que me converti, não se falava sobre autoconhecimento como se fala hoje. Então, eu tinha uma multidão de pensamentos, de dúvidas, de sequelas, de experiências que eu vivi da minha história, e que quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a ver o que a palavra dizia ao meu respeito, que Deus dizia ao meu respeito, e a declarar isso, eu fui gerando fé para crer nas verdades da palavra. Não é que o que Deus estava dizendo era mentira, não. Era aquilo que eu estava vivendo ainda não era a verdade de Deus para a minha vida, para a minha trajetória.